Olá, aqui é o Ed. Eu vou fazer a correção dos exercícios de if clauses que vocês fizeram. Depois, no finalzinho, eu vou pedir alguma coisa. No final do vídeo, eu vou pedir algo para que vocês façam também. Então, olha só. Nesse próprio Forms, eu coloquei aqui uma professora inglesa explicando if clauses. Tem um outro de professora americana. Tá legal que vocês vejam também, para até vocês se habituarem com o sotaque. E aí tem uma correção dos exercícios. Então, olha só. If, né? Quem respondeu que if quer dizer se, ótimo, acertou. Tem o link aqui de outras explicações que eu fiz do conditional sentences, né? E aí tinha o próximo exercício era, eu vou se eu quiser. Se eu falar só I will go, eu vou, eu irei, no futuro. Se eu colocar I go if I want, esse verbo ele não está no futuro. E eu não posso usar esse will sozinho. Esse want está no passado, então essa não pode ser. I'll go if I want, então fica a próxima. Aqui poderia ser eu irei se eu tiver dinheiro, alguma coisa, mas aí não dá certo, então tem que ser I'll go if I want, tá? A mesma coisa tem aqui embaixo, ó. I would if I want. Aqui é eu iria se eu quisesse. Então, eu iria se eu quisesse é a segunda alternativa. Não pode ser eu teria ido se eu quisesse, porque seria I would have gone. Aqui tem o I, eu aqui também, não faz sentido nenhum. Então, eu iria se eu quisesse. Não pode ser essa. Tá, então, quem já fez, eu iria se eu quisesse. Certo? Vamos lá. A próxima. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Então, se eu tivesse, eu não posso. A última é a primeira para eliminar, porque não tem nada a ver com isso. Se eu tivesse, esse tivesse tem que estar no passado. Então, if I had money, eu compraria, I would buy a car. Tá? Lembrando que tem muita gente que fica falando eu comprava em português, e isso vai atrapalhar vocês. Né? A próxima. Se eu ganhar na loteria, eu irei viajar. Aqui eu estou falando que se eu ganhar e não se eu ganhasse. Então, eu quer dizer que eu joguei. Então, eu vou usar aqui if I win. E aí, então só pode ser a terceira e a última. Aí, se eu ganhar, eu irei viajar. Então, if I win, I will travel. Então, I will travel só pode ser a terceira. Que a gente tem o futuro aqui, certo? E eu já comecei a aula 3 vezes por causa dessa gata miando, gente. Aí sinto muito, mas vai ficar com a gata mesmo, tá? É isso aí, a gata quer participar da aula. If my cat wants to participate in the class, I'll let her, right? Vamos lá. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria. If I won in the lottery, se eu ganhasse, só pode ser if I won. Então, a gente tem aqui 3 opções. Eu viajaria, I would travel. Então, fica sendo a terceira opção, I would travel. Bom, que vocês estão vendo aí que colocando a pontuação, eu não pus a pontuação antes, para que vocês não ficassem trocando aí resposta, certo? Eu fiz outro vídeo aqui para vocês sobre o If You Pass Perfect, tá aí no canal, só para procurar. Então, aí agora tem as opções. Se eu tivesse ganhado na loteria, eu teria viajado. A gente tem 2 certas, já coloquei aqui. Porque eu posso inverter, né? If I had won, I would have traveled. Tem uma questão aqui que não existe. E aí depois tem outra aqui. A próxima. I would have traveled. Eu teria viajado. Para eu usar I would have traveled, eu estou me arrependendo, porque eu não viajei. Certo? Então, I would have traveled, eu teria viajado se eu tivesse ganhado a passagem.
eu tivesse ganhado if I had won. Porque I had win não existe. Won seria ganhado no passado, mas se eu usar o had ali, eu vou precisar usar a outra forma. Então, tivesse ganhado. A pessoa fala tivesse ganho, né? Mas na verdade aí entra a questão de português aí, perfeito, ser feito, né? A próxima, if they to get in college next year, they must study hard. Então, se eles quiserem entrar no colégio, eles têm que estudar muito. E aí tem a questão, se eles quiserem, então a gente está falando de causa e consequência aí, só pode ser want mesmo. Porque aqui você tem um verbo modal. Se você tem o verbo modal na segunda parte, a primeira parte com if tem que estar com o presente, tá? Eu falo que não tem problema nenhum de você traduzir if clauses, que às vezes fica mais fácil. Agora vamos à próxima. If he had been there, he opa. If he had been here, he things right. Had been. Aqui é o que a gente chama de past perfect. Se eu usar past perfect aqui eu vou ter que usar o would have. Então já ficou fácil, né? Porque a gente já tem aqui no enunciado. Eu estou falando de uma forma bem gramatical, sem aprofundar o que quer dizer, mas só para vocês saberem, porque são exercícios que caíram em alguns vestibulares, provas, concursos, esse tipo de coisa. Mas aqui, se ele tivesse estado lá, ele teria feito as coisas direito. He would have done, teria feito. Certo? Vamos lá. If the price, we wouldn't be able to buy a car. Se o preço não aumentar, nós não conseguiríamos comprar o carro. Então, aqui a gente tem uma situação impossível. Quer dizer, eu comprei o carro. Né? Eu comprei o carro. Se eu comprei o carro, aqui teria duas opções. Ou você poderia fazer the price was too high, ou the price were too high. O were ele é mais usado porque você quer dar ênfase que é uma coisa difícil de ter acontecido, uma coisa que não aconteceu. Tá? Então, na conjugação certa sem o if seria the price was, mas a gente usa o were para enfatizar que não é real. Certo? A próxima. If he had saved some money, he to help us. Se ele tivesse economizado dinheiro, ele nos ajudar. Então, ele poderia nos ajudar. Então, só pode ser had aqui, would. Você teria que usar, se você usou o past perfect, had saved, você tem que usar would have. Aqui eu só tenho uma com would have, que é would have been able. Né? Que seria possível, seria capaz, conseguiria. Aqui na próxima, a gente tem uma inversão. Had they been polite. Esse had they been polite é se eles tivessem sido. Não tem o if aqui, que a gente inverte. Só que é a mesma forma. Se você tem o past perfect here, aqui você vai usar aqui o would have. Então, só pode ser o would have told. Certo? Então, a gente está falando, se ele tivesse sido educado, nós teríamos dito a ele tudo que eles queriam saber. Então, would have told. Aqui, if she, what I say, she, Então, se ela, aí a gente vai ter uma questão de estrutura, que eu posso falar, se ela acreditar, iria vir. Só que aqui eu não posso, porque aqui está presente, aqui está would, aqui teria que ser passado. Aqui está passado e aqui está will, não dá. Aqui if she will também não dá, porque a gente não costuma usar will com if, só em outra estrutura que não é if clauses. Se ela tivesse acreditado, had believed, would have. Então, se had e would have. Então, só. If she believes, she will come tomorrow. If she believes what I say, she will come tomorrow. Se ela acreditar, ela virá. Então, você, de novo, tem aqui duas alternativas. Você tem com o passado e com o presente. She had believed
E, na verdade, não. Na verdade, tem coisa errada. Peraí. Aqui, esse came está errado. Porque o participo passado do came é come. Não existe aqui. Então tem um errinho. A pegadinha aqui era só uma certa mesmo, gente. Então era só uma certa. É isso aí. Vamos para a próxima. She would have talked to the man if she... Lá, 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 lá. She would have talked. Eu falei para vocês que se você tiver would have, na primeira parte tem que ter o past perfect. O único que tem past perfect é o had. Nossa, mas o que é esse had? É exatamente. Had é como tivesse tido, ou num português mais formal, tivera, né? Se ela tivesse tido a oportunidade, se ela tiver a oportunidade, ela teria falado com o homem. Então, é essa estrutura. A próxima. If they, lá, 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 right, these things, the owner of the shop will not pay them. Se eles não fizerem a coisa certa, o dono da loja não vai pagar. Se eles não fizerem, só pode ser don't. Então, if they don't do, que aí só tem essa, porque o don't não pode ficar sozinho, ele é o verbo auxiliar. Então, só pode ser esse aí mesmo. Lembrando que esse exercício eu peguei de alguns vestibulares antigos. Os vestibulares novos, eles não estão fazendo mais essa estrutura. Eles estão fazendo perguntas sobre textos. Mas, em algumas faculdades de tecnologia, principalmente, e concurso público também, esse tipo de questão cai. Tá? Vamos lá. Se ele tocar a campainha, poderia ser will open, falta pessoa. Então, como falta pessoa, só pode ser uma que é não abra a porta. Não abra a porta, don't open, só pode ser essa, don't open the door. Não pode ser doesn't, porque eu estou mandando a pessoa. Se ele tocar a campainha, não abra a porta. Certo? A pessoa estranha aí. Pronto. Vamos para a próxima. If we didn't study, se nós não tivéssemos estudado, nós não, lá, o tempo passado dos verbos regulares. Então, quer dizer, nós sabemos. Como é que eu falo nós não saberíamos? Won't know não pode ser, só pode ser wouldn't know. Então, se nós não estudássemos, não tivéssemos estudado, wouldn't know, certo? Então, já está aqui. Vou colocar um pontinho para vocês. A próxima. Ele não vai ser capaz ou não vai conseguir aprender espanhol se ele não for para a Alemanha. Esse pode ser, se ele não for, é unless. Lembra que unless é como se fosse se não. Né? Então, unless he goes to Germany. A próxima frase fala, se ele, if he studies hard, he'll pass the English. Então, se ele estudar muito ou ao menos se não estudar muito, não faz sentido. Então tem que ser if he studies hard, he'll pass the examination. Agora a próxima. Your watch had been slow, you would have missed the bus. Então, se o seu relógio tivesse estado atrasado, ou se ao menos o seu relógio estivesse atrasado. Então, aqui como é uma situação que eu não estou falando que a coisa não aconteceu, que na verdade está no negativo, então, nesse caso aqui, a gente usa if. Se o seu relógio tivesse sido atrasado, não aconteceu, certo? E aí depois eu vou fazer, na próxima parte, eu vou fazer a correção desse aqui. E eu quero que vocês comentem aí no vídeo, comentem no link do YouTube, uma frase usando o if, ou com if com presente, ou com passado, ou com past perfect, certo?
Depois eu leio e vejo se está certo e dou um pontinho para vocês. É isso aí. Até mais.